pessoal, eu sou o João Ricardo Camilo. Eu sou a Rubia. E esse é mais um episódio do Bitar Podcast. E hoje a gente vai falar sobre a importância e a necessidade da conscientização sobre o autismo. Um tema que se faz necessário trazer essa pauta para a gente discutir aqui na mesa do Bitar Podcast. O autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição neurobiológica que afeta o desenvolvimento das habilidades sociais, de comunicação e comportamentais de uma pessoa. Geralmente o autismo é diagnosticado na infância, mas ele acompanha ao longo de toda a vida desse indivíduo que foi diagnosticado e, claro, impacta nas suas interações sociais, suas formas de comunicação e sua percepção do mundo ao seu redor. Só que isso não é uma limitação. Exatamente. E para conversar sobre esse assunto, hoje nós temos aqui a Zeisa Dojo, que é fundadora da Casa de Apoio ao Autista e a Família de Uberlândia. Ela é autista e mãe de autista, o Flávio Júnior, que tem 16 anos e nas horas vagas a Zeisa gosta de esporte e é karateca. Seja bem-vinda, Zeisa. Obrigada. Bem-vinda, Zeisa. A gente recebe também a Nívia Macedo. Ela é médica neurologista pediátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. É também supervisora da residência médica em neurologia pediátrica e coordenadora do Serviço Especializado em Desenvolvimento e Aprendizagem. Ela atua também como médica neurologista pediátrica do Campus Municipal de Atendimento à Pessoa com Deficiência em Uberlândia. Bem-vinda, viu, Nívia? Obrigada. Eu começo perguntando, antes da gente partir para entender melhor o que é o autismo e como as outras coisas que vêm junto com esse diagnóstico, mas a gente já sabe, né? Vocês têm uma relação muito próxima com o autismo. Eu queria que vocês me contassem, então, vou começar pela Nívia. Às vezes a gente já falou, mas a Nívia contasse pra gente qual que é essa relação que você tem com o autismo, então. Então, nós somos 4 filhos, né? Minha mãe teve 4 filhos, 4 irmãos, então. E o meu irmão mais velho, ele apresenta um quadro de atraso no desenvolvimento. Nossa diferença de idade é muito grande. E eu me recordo, lá com 5, 6 anos de idade, de participar das festinhas da APAE, onde ele frequentava. Então, ele apresenta, né, um atraso no desenvolvimento, demorou um pouco na questão da fala, da comunicação, e acabou ficando como um diagnóstico de deficiência intelectual. Mas o que eu lembro muito da infância são as festinhas da APAE, e eu ficava muito encantada de ver aquelas crianças que, a hora que a gente estava do lado de fora, né, tinham as suas limitações, as suas dificuldades, e eram deficiências múltiplas, né, às vezes motoras, cognitivas. Mas quando começava a festinha, eu observava o tanto que elas eram felizes. E eu via que elas eram simplesmente crianças, né, e muito mais felizes do que as crianças da minha escola. Então, já comecei a encantar esse olhar, né, do trabalho das professoras da APAE. Eu queria ser professora da APAE. E quando perguntava o que você quer ser, eu falava sempre professora. Mas acabou que o destino foi levando, né, para uma área que eu gosto muito, que é estudar. Então, fui usando meu talento, meu dom de gostar muito de estudar. Mas sempre pensando que qualquer profissão que eu fizesse estaria com esse olhar naquelas crianças, né? Acabei fazendo medicina, e dentro da medicina, a área que mais combinava com isso, que o meu olhinho mais brilhava, era a neurologia pediátrica. Então, hoje eu sou neurologista pediátrica. E o meu irmão, ao longo do tempo, ele foi se desenvolvendo, né? Ele é uma pessoa que hoje lê, eu falo que ele lê livros grossos, né? Que às vezes a população geral, até que não tem nenhuma limitação, nenhuma deficiência, não lê. Ele consegue falar muito bem, adora o microfone, assim como eu também, adoro o microfone, gosta muito de falar. Mas, ao longo do tempo, ele ficou com esse diagnóstico de deficiência intelectual por conta de uma toxoplasmose que minha mãe teve na gestação. Mas, à medida que eu fui estudando, né, eu fui conversando com meus pais e vendo realmente como que foram essas etapas do desenvolvimento. E claramente tinha também, além da deficiência intelectual, características do espectro autista. Então, recentemente eu consegui convencer a família a revisar esse laudo, né? Atualizar esse laudo. E isso é uma coisa que às vezes acontece frequente, né? A pessoa pode ter múltiplas alterações no seu desenvolvimento. Às vezes a gente tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, às vezes a gente tem a deficiência intelectual, às vezes a gente tem outros transtornos no desenvolvimento da linguagem que podem ou não estar associados também com o espectro autista. Então, às vezes esse censo, né? Aquilo que a gente sabe, assim, qual que é o número de pessoas com transtorno, pode estar um pouco oculto
por outras limitações. E é muito importante a gente ter esse olhar mais especializado, porque a maneira do cérebro funcionar é diferente nas pessoas que têm o espectro, né? Podendo haver essas comorbidades. Mas a minha paixão surgiu ali na infância, vendo o trabalho das professoras, né? Que realmente é bastante encantador, assim como o trabalho que é feito lá na associação, né? E outros espaços. Teve o diagnóstico do seu irmão, já deu para perceber que influenciou na sua decisão, e claro que a gente vai conversar muito sobre isso. Mas, Eiza, você teve 2 diagnósticos na sua casa, né? Primeiro o seu e depois o seu filho. Eu queria que você me contasse como que foram esses 2 momentos. Então, foi o contrário, né? Primeiro foi o do Flávio, meu filho. O meu filho, ele era uma criança diferente, né? Das outras crianças. Então, ele sempre brincava, mas sempre saía de perto das outras crianças. E quando a gente olhava, ele estava sempre num cantinho. E por vários detalhes, né? E um dia a professora falou para mim o seguinte, falou assim, seu filho, eu acho que ele tem toque. O toque procura um especialista. Só falou isso para mim, né? A professora. E fui investigar e o que chegaram para mim foi que não, seu filho não tem nada. Seu filho é uma criança com desenvolvimento típico, normal, e vai ser no tempo dele. Ok, só que esse tempo nunca chegava. Então, o Flávio fez 2 anos, não chegava o tempo. Fez 3 anos, não chegava o tempo. 3 anos e meio, não chegava o tempo. Então, eu comecei a ficar muito preocupada. E fui atrás de outros especialistas, mas sempre tive as mesmas respostas. E então eu fui investigar por conta própria, fui aprender, fui estudar, fui entender. E meu filho foi para a escola. Na escola, né, já para alfabetização, foi onde encontramos as maiores dificuldades. Aí já começou a ficar bem disparado mesmo. Por quê? O Flávio, quando ele tinha 1 ano e 8 meses, ele tinha mais ou menos a mentalidade de uma criança de 6 meses, de 8 meses. Quando ele tinha 3 anos, ele parecia ter bem menos, né? 1 ano e 8 meses. Andou tarde, falou tarde. Então, tudo foi mais tardio. Porém, na escola foi onde nós percebemos as maiores diferenças, né? Então, ele era uma criança que ele não conseguia socializar com as outras crianças, ele tinha dificuldade no aprendizado. Todas as vezes que eu chegava lá, ele estava de castigo, porque ele não conseguia fazer as tarefas, estava sempre na sala da coordenadora, certo? Então, eu chegava na escola, já ia direto para a sala da coordenadora, porque eu não ia pegar o Flávio na sala. E sempre era a mesma coisa. O Flávio está ficando debaixo da cadeira, da carteira, ele não quer fazer as tarefas. Mas um dia a coordenadora falou para mim o seguinte: olha, eu observei que quando ele vê as letras para encaixar e tem a palavra no quadro, ele consegue fazer em 10 segundos, em 15 segundos. As outras crianças não conseguem fazer. Eu falei, então ele tem um jeito diferente de aprender, certo? E fui atrás de outros profissionais. E aí começou aquela busca. Então, eu encontrei excelentes médicos aqui em Uberlândia, que foram nos ajudando. E até chegarmos aí a esses 9 anos e meio de busca para fecharmos um diagnóstico. Porém, quando eu fui avaliar, quando eu fui passar, assim, quando você passa aquela linha do tempo, que eu observei o Flávio, tudo o que ele passou, eu passei a mesma coisa. Então, as dificuldades de aprendizado, mas eu já era alfabetizada, Flávio também era alfabetizado. As dificuldades de interação, de socializar dentro de sala, de expressar, de compreender o que estava no quadro, de conseguir repassar para o caderno. Então, eu sempre entregava o caderno em branco e as provas em branco. Eu não conseguia acompanhar a turma, mas eu já era alfabetizada e eu tinha essas dificuldades, mas eu não tinha assim, um profissional, um professor que olhasse para mim com esse olhar, né, Nívia? Com esse olhar amoroso, com esse olhar diferenciado para perceber as minhas habilidades e onde eu poderia ser ajudada. Acaba que é um olhar inclusivo. E aí, como eu atuo na área da educação, eu vejo que teve um salto, né, Zeiza? De quando o Flávio tinha 9 anos para hoje, atualidade, Sim. 2023. Sim. Onde nas escolas tem toda uma equipe de apoio preparada para auxiliar, e às vezes são esses profissionais, como no passado, que apontam para as famílias, olha, vamos providenciar uma documentação para encaminhar o seu filho para um diagnóstico, porque aqui na escola a gente percebe tais fatores. Então, teve essa evolução, né? Então, eu tive que tirar o Flávio de uma escola particular, levá-lo para a rede pública, para a municipal, para que ele realmente pudesse ter essa inclusão.
para você ver como que não é tão simples, né? Então, há alguns anos atrás, quando o Flávio chegou na escola municipal, nós não tínhamos o material adaptado para ele. Certo? Eu tive que buscar a LBI, tive que buscar a Lei Brasileira de Inclusão, tive que buscar a Lei Berenice-Piana, que é a 12764, que é a Lei do Autismo, tive que buscar recursos, buscar coordenadores, né, de educação para que pudessem estruturar um plano pedagógico para ele, individualizado. E só assim foi que o Flávio começou a ter acompanhamento. E, inclusive, também ele tem um profissional de apoio, que senta do lado dele para traduzir. Né, doutora Nilda vai falar sobre isso, né? O que é essa tradução? Porque é muito literal. Então, na minha época, eu não tive esse profissional que sentasse do meu lado e pudesse traduzir o que a professora colocava no quadro. E eu perguntava e a professora falava, não, você é muito burra, você não vai aprender. E eu ouvia isso, eu cresci ouvindo isso. Então, eu acreditava que eu era muito burra, né? Até um tempo atrás. Mas aí, quando eu percebi o Flávio, eu vi as dificuldades dele, eu vi os avanços que ele estava tendo, e uma amiga me alertou, né? Falou assim, olha, Zeisa, você tem as mesmas características, você passou pelas mesmas dificuldades, em níveis e graus diferentes, né? Então, talvez seria interessante você buscar também uma ajuda profissional, para talvez ter um diagnóstico ou descartar esse diagnóstico. Mas lá no início, lá atrás, eu fiquei com muito medo. Por quê? Medo da rejeição, medo do preconceito, porque é muito diferente eu chegar para uma pessoa e falar, eu sou a Zeisa, sou professora de karatê, sou faixa preta de karatê, dou aula para esses meninos, sou formada em administração, estudei, consegui me formar, certo? E entregar, né, aquele trabalho. E quando eu falo, eu estou dentro do espectro, parece que o olhar muda, né? Então a pessoa já te olha te limitando. Então, a gente sente isso sim no olhar. Então, a gente vê que a pessoa te olha te limitando, como se você não fosse capaz de entregar mais tudo aquilo que você sempre entregou. Você falou essa questão do olhar e me veio recentemente, quando eu estava na escola ainda, né? Coisa recente, de alguns anos atrás. E eu acho que existia ainda esse grande tabu. A gente sabia que tinha alguns alunos na mesma sala que tinham algumas diferenças, mas mesmo assim aquilo não era tratado nem pelo professor dentro da sala de aula. E claro que tudo que a gente não conhece, a gente tem já esse preconceito, esse pré-julgamento. E tá aí a importância de tratar os temas com muita transparência. Eu acho que isso já facilita a gente olhar diferenciado para essa coisa. Para as coisas em geral, né? Mas eu queria falar então, pra gente começar, a gente já tá quase na metade dessa conversa, né? Mas pra gente introduzir esse tema, que eu acho importantíssimo, a gente definir, se tem como definir o que é o autismo. Então, o que é o autismo, quais são as características? Queria que você me contasse então, Nívia. Então, o autismo a gente fala que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, uma maneira diferente do cérebro da pessoa se desenvolver. Nós temos muita variação, por isso o termo espectro, né? Lembrando ali, se a gente for pensar na luz, né? Tem desde o branco ao preto, quantas cores existem, né? Então, a gente tem muita variação de sintomas, mas se a gente for, né, pensar na definição, o que a gente mais encontra são dificuldades ou limitações no desenvolvimento da interação social, da comunicação e comportamentos um pouco atípicos. Tá? Então, por que a gente fala? Porque a gente deseja que o outro saiba aquilo que a gente pensa. Como essas pessoas, muitas vezes, têm essa limitação na socialização, elas podem atrasar o desenvolvimento da linguagem. Às vezes, elas estão entendendo, né? Estão participando ali, como a Zeisa falou, eu sabia, estava ouvindo tudo, né? Mas, por vezes, não se expressam, não desenvolvem essa comunicação da mesma maneira. E até mesmo a comunicação não verbal. Porque, às vezes, a criança que tem só o atraso na fala, ela consegue se expressar com gestos, né? Utiliza a comunicação não verbal de uma maneira eficiente. No espectro autista, a gente tem essa limitação da comunicação verbal e não verbal. A gente percebe também esse comportamento mais isolado, às vezes com estereotipias, que seriam movimentos, gestos, que não tem muita funcionalidade aparente, né, pra gente, mas para a pessoa que tem um espectro, muitas vezes conseguem verbalizar pra gente, quando mais velhos ou quando tem um quadro mais leve, que isso ajuda na autorregulação. Então, movimentos que a pessoa acaba fazendo de maneira repetitiva, mas que tem essa função de auxiliar nessa autorregulação. Às vezes, interesses restritos. A pessoa que tem, por exemplo, um hiperfoco,
né? No caso do meu irmão, ele adora o Homem-Aranha. Olha aí. Então, é o lançamento do Almanac do Homem-Aranha, ele já fica ali me falando. Nívia, saiu Homem-Aranha 10, saiu Homem-Aranha 11, né? Vai fazer exercícios, musculação, ele sempre compara os exercícios dele com os movimentos do Homem-Aranha. Então, ele tem esse hiperfoco, né? Em coisas assim relacionadas a desenhos, mas principalmente o Homem-Aranha. Por outro lado, ele consegue, assim, ter outras informações que ele capta muito bem. Por exemplo, eu fico muito emocionada na época das votações de levá-lo para votar, e eu faço questão. Até hoje eu não mudei o local de votação para eu poder acompanhá-lo, né? E ele realmente escolhe o candidato dele. E se você perguntar, ele tem todo um discurso, né, muito coerente por que ele escolheu aquele candidato. Então, ele não é influenciado pelas outras pessoas, né? E a gente está aqui falando do João Bittar, né? Que realmente é uma figura que a gente tem muito carinho. Os familiares, né? Meu pai foi muito amigo do pai dele, então, se conversar assim, eles falam direitinho como que foi a história do João Bittar dentro de todo esse cenário aí político, né? Então, ele consegue conversar muito bem. Eu lembro que a gente fez uma viagem, a gente precisou ir para Brasília para ele poder tirar um passaporte americano, né? E chegou em Brasília, a gente fez um tour. E a hora que a pessoa comentava sobre aquele local, aquele tema, aí ele vinha depois trazendo algo assim coerente, não, isso aqui foi assim, tal, trazia informações que enriqueciam aquele cenário, mas tudo assim pelos hiperfocos que ele tem. Então tem esses comportamentos um pouco diferenciados, né? Mas que a gente tem que levar em consideração o quanto que isso repercute na vida do indivíduo. Porque uma ou outra característica pode estar presente em algumas pessoas. Às vezes a gente vai dar aula, vai comentar sobre o tema, faz uma filinha lá no final. Eu acho que eu tenho um parente que tem. Então a gente tem que olhar isso como um conjunto e que de fato traga um prejuízo no desenvolvimento. Então não é uma doença, né? A gente tem que sempre diferenciar isso. Não é uma doença, é uma condição clínica, uma forma diferente do cérebro processar as informações, e a gente coloca dentro de um transtorno, então, não exatamente de uma doença. Por isso também a gente não fala sobre cura, né? Às vezes as pessoas perguntam, o autismo tem cura? É uma resposta que não tem nem como ser feita, né? Porque eu não estou falando de doença, eu estou falando de uma maneira diferente do cérebro funcionar. E eu comparo muito com os modelos de celular, né? Às vezes eu tenho um iPhone 10, 14, ou às vezes eu tenho um que é da Samsung, né, de outras marcas. Não adianta eu querer colocar um programa ali para rodar naquele modelo, né? Eu tenho que rodar o programa correto para aquele aparelho. Então, é dessa maneira que o cérebro da pessoa que tem um espectro funciona. Busca caminhos diferentes. Às vezes a gente vai ver a mesma resposta. É um livro que escreveu, uma palestra que está dando, uma resposta que está dando aqui nas perguntas. Mas o cérebro achou outros caminhos. E tudo ok. Não existe tratamento porque não é uma doença, mas existem estímulos que favorecem o desenvolvimento? Sim, com certeza. Então, sempre que for identificado algum transtorno no desenvolvimento, a gente precisa acionar recursos para que essa pessoa possa desenvolver. Igual a Zeisa falou, às vezes não aprende da maneira como o professor está ensinando, mas tem a sua forma de aprender. Então, esse olhar é muito importante para as famílias, para a sociedade, para os professores e até mesmo profissionais que podem auxiliar nesse desenvolvimento. Então, conforme o grau de atraso, as limitações que é presente, às vezes a gente vai precisar de uma equipe transdisciplinar, né? A gente fala transdisciplinar porque um atuando em conjunto com o outro e neste olhar do desenvolvimento e oferecer as oportunidades certas. Porque se a gente consegue dar as oportunidades mais adequadas, a gente consegue fazer adaptações mais adequadas, a pessoa consegue desenvolver. Eu vou dar um exemplo simples. Meu irmão, por conta da toxoplasmose, tem uma deficiência visual. Então, ele enxerga muito pouco. Ele traz o livrinho aqui bem pertinho para ele poder enxergar. E na época, há 50 anos atrás, 60 anos atrás, né? As provas eram rodadas no mimeógrafo. E a minha mãe, professora na mesma escola, todo ano ia lá e conversava com as professoras. Por favor, entrega para ele a cópia melhor, mais legível. Ele tem dificuldade de enxergar. E entregavam qualquer cópia para ele. Então, muitas vezes, ele não conseguia responder a prova porque ele não conseguia nem ler. Então, olha que adaptação
tão simples, né? Eu falo que a gente não precisa de muito dinheiro. A gente precisa de muita humanidade, muito respeito. Boa vontade. Isso pra E muitas principalmente áreas, né? amor. Mas se não tiver amor, tiver respeito, Já é o a gente começo. já está num grande caminho. Você falou tá? uma coisa muito bacana, que é a identificação de que esse caminho precisa ser um pouco diferente. Eu achei muito legal a maneira como você explicou a questão do espectro, porque a gente tem um termo comum, a gente é usual, né? Usar o termo, mas nunca tinha parado para pensar do significado literal da palavra espectro, e você trouxe esses detalhamentos, porque ele mostra que são graus diferentes, né? Mas isso tudo começa na identificação. Antes da gente seguir com essa conversa, a gente vai falar muito do Flávio, mas o nome do seu irmão, por favor? Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, então... Paulinho. O Paulinho e também Que Flávio. tá na APAI até hoje. E o Flávio, você tem que falar Flávio JR. Tem meu xará, então. É JR, você não pode falar Júnior. Ele é Flávio Júnior. É porque meu é João Ricardo, aí eu uso JR, o pessoal acha que... Aí você tem que falar Flávio JR. Então, olha, é o seguinte, Paulinho e Flávio JR, o convite está feito para vocês virem conhecer o Instituto João Bittar, o Bittar Podcast. Quero conversar com vocês. Já sei que ele gosta bastante de microfone também. O Flávio é assim Flávio também? gosta. Então, pronto. Conversa está marcada, tá bom? Um abraço para vocês. A gente vai falar muito dos dois aqui. Nada mais justo do que a gente fazer esse cumprimento, né, Rubia? Exatamente. Concordo. Agora, Beijo pra vocês. vamos falar sobre essa questão da identificação, porque eu fiquei curioso para entender como é feito o diagnóstico. Eu imagino que também quem está nos acompanhando na edição de hoje também quer entender como é que funciona. Então, por ser graus diferentes, eles acontecem em etapas da vida também diferentes. A gente sabe que comumente na infância, mas nem sempre na infância, como foi o seu caso, né? Então, eu queria que vocês falassem, então, como é feito esse diagnóstico. Então, a gente pode ter sinais muito precoces. Por exemplo, o bebê, quando ele nasce, ele vai sugar o seio da mãe e, em geral, ele vai fixar esse olhar no rosto da mãe. Então, isso já é um primeiro contato visual. Muitas mães relatam que a criança, já na hora da mamada, não fixava o olhar. A criança com 3 meses de idade, 2, 3 meses, ela já tem um sorriso social. A gente brinca com ela, ela dá aquela risadinha gostosa, ela devolve pra gente. Então, não é um sorriso por acaso, é um sorriso provocado por um estímulo social. Então, isso a gente já tem que ter estabelecido com 3 meses de idade. A criança de 4 a 6 meses já começa a olhar quando a gente chama. Então, quando a gente faz barulho, ela interessa. E a voz do ser humano é aquele estímulo que ela mais gosta, mais identifica. Então, a gente chama, ele já começa a olhar. Então, 6 meses, eu preciso que a criança comece a olhar quando a gente chama. Então, ela fixa o olhar, sorri, né, devolvendo uma resposta, um estímulo que a gente faz, e já consegue identificar o som e chamar pelo próprio nome. Então, a gente pode ter uma identificação precoce de atraso nesses marcos. É claro que isso não é específico. Eu posso ter uma questão visual, auditiva, né? Precisa ser investigado. Aquela criança que, com 8, 9 meses, ela não faz imitações, faz tchau, manda beijo, né? Ela não tem esse interesse. E o atraso na linguagem, que é um marco que as mães mais identificam. Às vezes, a criança até pode passar por essa primeira etapa dentro do que a gente espera, até 1 ano e 6 meses. Pode até ter começado as primeiras palavras, mas também, frequentemente, as mães relatam que a criança para de falar, interrompe. Então, ela já não tem mais esse interesse, parece que esqueceu como que se fala, e aí que ela começa a parar de fixar o olhar nas pessoas, atender ao comando verbal, então olhar quando chama. Então, a criança estagna, tem essa pausa, e depois de um tempo, depois de 2 anos, com os estímulos, é que às vezes ela começa a retomar de novo essa fala. O que a gente interpreta nesse momento? Até então, ela poderia estar fazendo tudo como uma imitação, mas a partir do momento que as demandas sociais excedem as suas habilidades sociais, ela faz essa pausa. É como se ela retrocedesse. E depois de um tempo, quando ela tiver condições, né, de realmente lidar com esses estímulos sociais, ela retoma esse desenvolvimento. Toda vez que a gente tem regressões ou pausas, claro que a gente tem que pensar em vários outros diagnósticos. Mas na história natural do espectro autista, a gente pode ter esse perfil de atraso desde o início, ou a partir de 1 ano e 6 meses. Mas quando é um caso muito sutil, às vezes as famílias têm mais dificuldade de perceber. Às vezes o pediatra tem essa dificuldade de perceber. E às vezes a gente perde essa chance de fazer esse diagnóstico precoce. Então, existem situações de pessoas que têm um comprometimento mais leve, que às vezes passaram essas oportunidades, e aí mais velha a gente começa a perceber algumas situações, né, diferentes. Na pandemia, por exemplo, o consultório aconteceu muita procura de adolescentes
com transtorno de ansiedade, com transtorno de humor depressivo. E a hora que a gente foi checar, na verdade, era um diagnóstico de espectro autista que não foi feito, e aí começou a se desregular dessa maneira. Então, surgindo ali transtornos neuropsiquiátricos, Por isso que é uma montanha-russa, né, doutora? É. Por isso que o espectro, o autismo, ele é uma montanha-russa. Você falando aí, a gente vai lembrando, né? E eu lembrei que ao longo, assim, da minha vida, em muitos momentos eu tive muitas pausas, muitos atrasos, onde eu tinha que voltar a aprender, mesmo na vida adulta, principalmente na adolescência. Aí a doutora está falando aqui, eu estou viajando, né? Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14 para 16 anos, eu lembro que eu tive uma pausa. Quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, porque eu lembro desses números porque eles ficaram muito presentes, muito marcados na minha vida, né? Aos 19, aos 24, aí depois aos 33. Então, eu vou lembrando, assim, né, dessas fases. E depois, acredito que foi mais ou menos em torno de 45, 47 anos, eu tive outra pausa novamente, porque parece que vai oscilando. Parece que você aprende e parece que você perde alguma coisa. E eu não sei explicar isso tecnicamente. Vamos tentar? Não sei com você. Pode ser mudanças de etapas. Então, por exemplo, a criança que sai do 5º para o 6º ano, ela tem que se adaptar com aquele tanto de professor. A adolescência, que é um marco onde a gente, assim, precisa criar muitos elos, muitos vínculos e se sentir pertencente, né? Quem tem um espectro, acaba que aconteceu com pacientes, mais de um paciente, tá? Que não tinha diagnóstico e a hora que voltou às aulas, né, na pandemia, ela voltou para aquele convívio e não eram mais os mesmos colegas, porque eles já estavam na adolescência querendo fazer esses contatos mais íntimos, né? E aquele adolescente já não conseguia. Então, ele não tinha mais o vínculo, o elo, porque a demanda social agora excedeu essa sua habilidade, né? Então, a gente pode passar por essas situações, nos momentos de transição, então, precisar de um tempinho a mais para fazer essas adaptações. Então, parece que retrocedeu, mas é como se o cérebro tivesse, nossa, me dá um tempinho aqui para eu dar conta de me readaptar. É isso aí que ela tá Só que falando. são situações em que a gente pode, às vezes, deflagrar um transtorno de ansiedade, uma fobia social mais intensa, às vezes uma síndrome do pânico ou até um transtorno de humor depressivo. Então, a gente precisa olhar muito para os nossos adolescentes também, que passam por etapas mais desafiadoras, os jovens que começam a carreira, o casamento, né? Claro que sim. E nós aqui, né, também estamos passando por situações, às vezes mudança de emprego, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito atento para a saúde mental. Por isso que eu... Opa, perdão. falar, não, vai lá, por isso que eu gosto tanto vai lá, do Ter jovem. Podcast, Bia, porque aqui é muito mais que uma entrevista, aqui é uma conversa, aqui é um momento que a gente, dos 4, a gente vai conversando, vai tirando dúvida, trocando experiência, e eu acho que isso é o fundamental para que a gente saia daqui entendendo por dentro desse assunto e saiba o nosso papel diante de tudo isso também, né? Você quer fazer uma pergunta? Eu tenho quero. uma pergunta. Eu fiquei com uma dúvida, João. Vamos lá. Eu, há um tempo atrás, fiz um curso EAD de produção teatral. E aí tinha uma atriz produtora de Belo Horizonte, que ela tinha um grupo, e eles fizeram uma montagem somente com autistas, já adolescentes e adultos. E aí muitas das... Montagem é? Montagem teatral, uma peça de Uma teatro. peça, né? E muitas das adolescentes desse grupo e das mulheres adultas relataram que tiveram um diagnóstico tardio. Tem uma relação de se esperar um outro comportamento de meninas na infância e que, às vezes, como ela era quietinha, passava desapercebido, não se esperava um comportamento mais agitado, então tá tudo bem. Existe isso? Eu vou falar um pouquinho, depois às vezes ela vai falar também. Mas assim, classicamente a gente fala que o transtorno de espectro autista é mais comum no sexo masculino. Mas não quer dizer que a gente não tenha também um número expressivo no sexo feminino e cada vez mais a gente está tendo esses diagnósticos, né, mais assertivos, até mesmo em pessoas adultas. E aí, na menina, a gente sabe que o comportamento social é diferente. O cérebro é diferente, ele funciona diferente no sexo masculino e feminino. E aí a gente pode ter essa camuflagem, né? Essas máscaras que vai se colocando, né? Então, a menina pode, na observação, tender a repetir aquele comportamento, mas ela não tem aquele comportamento natural, muitas vezes, em muitas situações, porque a gente está falando de espectro, né? Então, varia de uma pessoa para outra, mas pode acontecer isso. Ela foi meio que tentando pegar pistas a mais para ela se comportar daquela maneira. E aí vai ficar camuflado.
né? Então, pode acontecer, sim, no sexo feminino e, às vezes, ter esse diagnóstico tão difícil, né? Às vezes, demorar um tempo até o profissional conhecer bem aquela pessoa. A gente não fecha o diagnóstico em geral na primeira consulta. Você perguntou sobre o diagnóstico, né? Também a gente precisa de uma equipe interdisciplinar, a gente precisa de informações da família, e às vezes não é só um familiar, porque cada um tem uma percepção, né? Isso é subjetivo. Então, mais do que um familiar, mais do que um contexto, conversar também com os profissionais da escola que convivem com esse indivíduo 4 horas, se a gente tiver com criança, adolescente, né? E o adulto, às vezes, a gente também precisa entender melhor como que é esse comportamento, esse cenário nos diversos ambientes. Às vezes, no ambiente profissional, está tudo sob controle, né? Então, ali pode ser que a gente não vai perceber nada. Mas a hora que eu tenho que fazer aquele cafezinho, sabe? Junto com a turminha, uma festinha, uma comemoração, até tá lá, mas assim, tá se esforçando, tá engasgado, né? Tem que ficar ali, mas não é confortável. Aí, às vezes, pode falar um pouquinho mais. Então, a doutora Nívia está falando aí da questão comportamental no trabalho, né? Eu tive vivências totalmente diferentes, doutora Nívia. Então, eu sempre tive dificuldade de me encaixar e eu sempre fui muito concentrada, certo? Então, eu chegava, às vezes nem bom dia, nem boa tarde, já chegava direto para o trabalho, sentava ali e ia fazer o que eu tinha para fazer. Certo? E muito metódica, sempre muito padronizada. Então, até hoje eu tenho muitos padrões. Recentemente, na terapia, porque eu faço as terapias, eu descobri que tinha 1 ano e meio que eu estava comendo a mesma coisa no café da manhã. E eu não tinha percebido. Porque é aquele padrão. O jeito de levantar, o jeito de acordar, o jeito de seguir dentro de casa, o jeito de fazer as coisas que eu faço todos os dias, colocar até mesmo um pires, colocar uma xícara. Então, todo esse padrão. E quando tira do padrão, eu me desconcerto. Aí eu vejo que está tudo errado, né? E então, assim, em muitos momentos eu fico até nervosa. É igual você falar assim para mim, Cinzeiza, nós temos um evento, ok, daqui 1 semana, ok. Como que vai ser esse evento? Vai ser assim, 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 ok. Então, eu preciso ter uma ideia de como que vai ser lá. De como que vai ser o espaço. Certo? Eu preciso saber. E eu preciso saber também se vai ter muita gente ou poucas pessoas, para eu poder me organizar. Se tiver muitas pessoas, então eu tenho que usar o mask, camuflagem. Então eu tenho que chegar, eu tenho que saber como que eu vou lidar, como que eu vou me comportar, como que eu vou socializar com essas pessoas. Mas muitas vezes eu vou procurar sempre o mesmo grupo também, certo? Ou então eu vou ficar mais no canto mesmo, mas eu sou muito observadora. Né? Eu tenho uma vantagem sobre isso. E então eu tenho assim tudo padronizado. E no trabalho eu sempre tive problemas no meu trabalho. Sempre fui chamada de esquisita. Às vezes é esquisita, mas às vezes é competente. Né? Ainda bem. Então, era muito competente no que eu tinha para fazer, principalmente na área de finanças, mas muito esquisita. Então, muitas vezes eu era aceita dentro do quadro de trabalho pelos patrões, pelos chefes, porque eu dava resultado. Mas o grupo de amigos e tudo mais, eu não tinha aquele pós-trabalho. Certo? Eu nunca tive esse pós-trabalho. Não aceitava o seu jeito de ser. E muitas vezes eu tive muitas confusões dentro de empresa, porque é o meu jeito de chegar, sentar, e eu não quero saber. Por exemplo, eu não tenho a facilidade de perguntar. Por exemplo, você chega para mim e fala que está doente. Eu, ok. Às vezes eu pergunto por conta da convivência. Hoje eu pergunto mais, mas tudo foi treino. Mas às vezes eu só olhava assim, ok. Ah, você não perguntou o que aconteceu? Você está com dor de cabeça? Você precisa de um medicamento? Não. O que ela tinha? Não sei. Você não perguntou? Não. Né? Então, assim, para mim é muito prático. Você acha que depois do diagnóstico diminuiu esses desafios? Deu para entender melhor o que estava... Consegui entender mais e me aceitar mais, certo? Mas aí eu acredito que eu me tornei mais difícil, viu, doutora? Porque agora eu sei quem eu sou. Então, é como se eu não tivesse que colocar uma capa. É como se eu não tivesse que ficar explicando ou ficar dando satisfação o tempo todo, né? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu entro, mudo, saio calado? Por que eu chego, faço meu trabalho? E, por exemplo, se muda a rotina, como eu estava falando, né? Às vezes tem um evento, às vezes tem uma reunião, por exemplo, de trabalho. Então, eu preciso saber dessa reunião com antecedência. Se você chega para mim, já aconteceu isso várias vezes, inclusive em serviço público aqui dentro de Uberlândia, eu trabalhando com pessoas muito importantes. E a pessoa chegava, tem uma reunião agora. Eu olhava, não, essa reunião não está na agenda. Não, mas não vou. Não vou.
Simples. Catava minha bolsa e ia embora. Aí as pessoas falam, mas você tem a reunião agora, a reunião com tal fulano, com a pessoa tal. Eu falei assim, gente, não está na agenda. Certo? E para mim é muito prático. Certo? Mas depois do diagnóstico, eu entendi por que eu tinha esse tipo de comportamento. Por que eu agia dessa forma? Por que as empresas que eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei, eu tinha essa dificuldade de interação com os colegas de trabalho, certo? Mas eu tinha muita facilidade em trazer resultados. Muitos resultados positivos. Resultados além do esperado, né? Para o trabalho. Por quê? Muito hiperfoco. Então, muitas vezes eu trabalhava 14, 16 horas no mesmo projeto, certo? Virava noite no mesmo projeto. Muitas e muitas vezes eu faço isso. Então, eu tenho muitos momentos onde eu tenho que fazer tal coisa. É aquela coisa. Então, eu não consigo pegar e desviar. A importância, então, pelo seu relato, é que a partir do diagnóstico você pôde desenvolver outras habilidades para uma convivência social. Eu entendi melhor, comecei as terapias, que até então eu não fazia terapia, e nas terapias eu fui me redescobrindo. A gente sempre fala de terapia aqui na mesa do Bitar Podcast, da importância disso em diferentes momentos da nossa vida, né? Mas deixa eu só aproveitar. Não, claro. Você não acho que você exatamente se tornou mais difícil. Às vezes a gente pode trocar isso. Talvez você se tornou mais autêntica. Você tem se permitido. Você tem se permitido falar assim, não, eu não vou fazer porque não estava no programa, né? Então, você se permite hoje ser um pouco mais autêntica. E isso também nos dá, a quem não tem o transtorno, né? A possibilidade também de nos permitirmos sermos mais empáticos. Porque a gente reclama tanto, quem tem o espectro autista não tem empatia. E nós? Qual a empatia que a gente tem enquanto sociedade? Ok, ela, na razão dela, realmente não estava ali. Tivemos um erro de comunicação, não passamos para ela a agenda completa, né? Então, assim, respeitar a autenticidade do outro e também nos encorajarmos para sermos também autênticos, né? E fraternos ao mesmo tempo. Né? Só falando de trabalho, já que são para jovens, né? A questão do trabalho. Então, a maioria dos autistas, eles necessitam de flexibilidade. Certo? Em questão de horário, é necessário essa flexibilidade de horário, porque nós precisamos de um tempo a mais, certo? Mas nós também cumprimos regras, né? E padrões, principalmente padrões. Mas essa questão, assim, de falando de trabalho, né, doutora Nívia, tem essa questão da flexibilidade. E a maioria dos trabalhos que eu tive em toda a minha vida, sempre eu negociei essa flexibilidade. Certo? Essa flexibilidade de ou chegar um pouquinho depois, ou chegar um pouquinho mais cedo, ou cumprir a carga horária, certo? Ou fazer o serviço em casa. Então, eu sempre precisei dessa negociação também, que é uma característica muito forte. É porque você carrega disciplina até no nome, não é isso? Zeisa significa... Disciplina. Aí, tá vendo? Isso explica muita coisa, né? Mas a gente tem um dado... E lembrar que essas pessoas cansam mais, né? Então, essa flexibilização é importante na escola, no trabalho, em diversos ambientes, né? Até no casamento, né? Então, assim, lembrar que são pessoas que cansam mais, porque o tempo inteiro eles estão fazendo uma rota diferente, né? Um esforço diferente. Eles acabam se adaptando, tendo que se adaptar muito mais do que a sociedade se adapta a eles, né? E o cansaço, ele realmente acontece, mental. Então, às vezes, a gente precisa de pausas, né? De tempos diferentes. E, às vezes, a produção é em horários diferentes, é em ambiente um pouco mais silencioso. Então, temos que lembrar disso. E aí entra, né, nesse assunto... Uma palavra que você falou importantíssima, que é a empatia. Até porque a gente tem um dado interessante aqui que eu trago para vocês agora no Bitar Podcast. Estima-se que no Brasil existam cerca de 2 milhões de pessoas, né, dentro do espectro do transtorno do autista. Falei certo, né? Transtorno do espectro autista. Transtorno do espectro autista. As estatísticas também demonstram que dentro desses 2 milhões, cerca de 400 a 600 mil dessas pessoas tenham menos de 20 anos e que aproximadamente 120 a 200 mil sejam menores de 5 anos. Então, dentro do Brasil hoje, pelo menos cerca de 2 milhões de pessoas têm esse diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, eu acho que para a gente começar a falar de empatia, tem alguns termos que são, às vezes, usuais, da maneira que a gente coloca. Às vezes, até mesmo aqui a gente conversando, vocês fiquem à vontade para fazer essa correção. Por exemplo, a gente fala assim, o tratamento do transtorno do espectro autista, mas não é uma doença. Então, não é um tratamento também. Então, eu queria que você explicasse alguns termos que, às vezes, são usuais, mas que não se encaixam nessa questão, até a palavra portador do transtorno, mas na verdade também não é portador. Então, alguns termos que vocês
que vocês ouvem, porque tá no dia a dia de vocês, no trabalho, enfim, em casa, tá no dia a dia de vocês, mas que não é o correto pra gente já começar a mudar essa realidade, porque eu acho que a empatia, querendo ou não, isso também é um gesto empático, você entender qual que é aquela realidade e aprender nunca é demais, né? Então, por favor. Falando primeiramente de tratamentos, falar de portador, na verdade, assim, o tratamento, quando a gente fala, não é só uma questão de medicamento, não é só uma busca de cura. Então, está correto falar em tratamento, mas com esse olhar de que a gente não vai, assim, modificar, né, transformar. Nós vamos, na verdade, trabalhar o desenvolvimento, competências, né? Então, a gente vai diminuir barreiras, a gente vai aliviar aquilo que a gente pode perceber de prejuízos, de comprometimento. Então, o tratamento ele acaba sendo multimodal, com uma equipe transdisciplinar. Não necessariamente com medicamento, que também fica isso, nossa, vai tomar remédio. Não é todo mundo, né? Remédio, na verdade, quando a gente usa, é visando um sintoma. A pessoa tem epilepsia, vai tomar um fármaco anticrise, né? A pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? É necessário, nesse caso, tem um transtorno de humor depressivo, mas não existe, assim, um remédio específico para o transtorno do espectro autista. Mas o tratamento com uma equipe interdisciplinar, ele pode ser importante, né? Mas também não quer dizer que é a vida toda. O que a gente quer, na verdade, é gerar autonomia, independência, né? E que essa pessoa siga a sua vida sendo respeitado, sendo autêntico e de uma maneira assim que a sociedade se sendo ela mesma, né? Sendo ela mesma. Então, você estava falando de números, né? Hoje nós temos novos dados, né, doutora? Não é isso? Então, temos dados atualizados. Temos dados atualizados, né? Então, hoje nós temos 1 a cada 36, não é isso? Isso. 1 a cada 36 pessoas hoje têm o autismo. Só que você falou em diagnóstico. Só que muitos autistas não têm diagnóstico ainda. Certo? É o que a doutora Nívia falou. Então, alguns não sabem que são autistas, alguns sabem e estão buscando, né? Ter um diagnóstico fechado. É importante ter o laudo, sim, eu acredito muito nisso, que é importante você ter um diagnóstico fechado, porque para você se entender, você saber quem você é, de verdade. E você buscar meios, né, de ter atitudes, certo? Vou usar a palavra da doutora Nívia, né? E se respeitar também como pessoa. Em Uberlândia, pelas nossas contas, estima-se que são mais de 15 mil pessoas com autismo em Uberlândia, certo? Não é isso, doutora Nívia, né? Um pouquinho mais, né? Para cada 36, acaba que... Acaba um pouquinho mais, né? Mas temos aí já previsões, inclusive saiu na semana retrasada, que já tem estudo sendo feito no Japão também, que esse número provavelmente vai diminuir, né? Então, vai cair um pouquinho mais. Então, nós temos estudos do CDC, que é o Centro de Pesquisa, né, dos Estados Unidos, né, de doenças. E esses dados cada vez vão chegando mais próximos, né? A doutora Nívia um dia falou numa palestra, que nós fazemos muitas palestras aqui na universidade sobre autismo. E ela falou um dia, né? Acho que foi você, né, doutora Nívia, que um dia vai quase igualar, não foi? Não, na verdade, assim, quase... se a gente pensar nos transtornos do neurodesenvolvimento, porque a gente está falando de uma coisa biológica, está no raciocínio, né, da natureza biológica do ser humano, os transtornos do neurodesenvolvimento, em geral, eles acabam ficando numa média de 4 a 6%. Nossa. Então, assim... Não dá pra gente ter essa previsão absoluta, né? Mas pode ter essa tendência. Se a gente falar em TDAH, né, em outros transtornos, pode ter essa variação. Então, é possível que a gente chegue nesse número. E para você ter ideia, como é genético, né, doutora? Você falou isso lá no início, né? É genético. Por exemplo, na minha família, tem diagnosticado Flávio, certo? Foi diagnosticado aos 9 anos e meio. Flávio é nível 2 de suporte. É importante falar isso. Ele é epilético também, desenvolveu, né? Ele tem epilepsia. Teve epilepsia depois dos 9 anos de idade. O que seria o nível 2 de suporte? O nível 2 de suporte é o quanto de ajuda, né? O quanto de suporte essa pessoa tem a necessidade. O nível de independência e necessidade de apoio. Isso né? É sempre assim que faz essa classificação? A doutora Nívia deu uma explicação aí sobre a questão das cores, não deu? Sim. Então, você imagina o seguinte, dentro daquela cor, você tem uma variação de cores também, não tem? Sim. Você tem um azul. Dentro do azul, você não tem um leque de azul? Sim. A mesma coisa é o espectro, vou usar o exemplo dela, porque eu gostei desse exemplo. Você usa do céu, né, das estrelas, né? Então, você tem a cor azul. Dentro do azul, você tem um leque de azul. A mesma coisa é o autismo.
Então, nenhum é igual ao outro. Cada um vai ter uma necessidade ou vai ter um jeito diferente, né? Uma maneira diferente, certo? E muitas vezes, como é classificado assim, bem básico mesmo, né, doutora Nível? Eu acho que é básico, é 1, 2 e 3. Porque dentro do 1 você tem várias cores, dentro do 2, várias cores, Entendi. dentro do 3, várias. Falando bem simples, né? Doutora Nívia, que é mais especialista. Tá joia? Então, acho que acredito que ela possa explicar melhor. O nível 1, então, seria aquele que tem maior autonomia, maior independência. Então, ele precisa de menos suporte. Menos suporte. O nível 3, ele já tem menos autonomia e necessita de mais suporte. E o 2 seria um moderado, né? Intermediário. Só que, assim, também é uma maneira da gente transformar em número variáveis biológicas. Eu sempre falo, medicina não é matemática. Embora eu adoro matemática, adoro biologia, né? Mas biologia não é matemática. Então, assim, a gente tenta classificar dessa maneira, mas às vezes o indivíduo que é nível 2 de suporte tem coisas que ele é nível 1. Às vezes o nível 1 tem coisas que eu preciso dar um suporte um pouco maior. Então, a gente tenta separar dessa maneira que nosso cérebro fica mais confortável, né? Quando a gente faz essas subclassificações, mas dentro do nível 1, claro, você tem na mesma família nível 1 e outros têm habilidades maiores ou precisam de mais suporte, assim por diante. Ô, Zeisa, só para não deixar ela pegar o raciocínio, ela estava falando do Flávio. E na minha já família tem. nós temos o Flávio, né? O Flávio, ele é nível 2 de suporte, ele tem epilepsia e ele tem deficiência intelectual leve, certo? Então, esse é o diagnóstico dele. Eu já sou classificada como nível 1 e com altas habilidades. E a tendência para TDAH que está investigando, certo? Porque eu sou muito agitada, bastante, né? E eu já tenho parentes na minha família que já são nível 3 de suporte. Né? Então, eu tenho uma prima que ela é nível 3, que é o antigo severo, mas ela tem deficiência intelectual mais grave, ela é não verbal, ok? E ela é 100% dependente. Então, o tempo todo ela depende de alguém auxiliando. E eu tenho outros autistas da minha família também. Então, eu tenho o antigo Asperger, que é aquele nível 1, que é mais que não socializa tanto, que já não fala tanto, que já é mais fechado, certo? Então, na minha família, nós temos ali, pelas nossas contas ali, são mais de 10 autistas. Com esse número que você trouxe, muito interessante, que 1 em cada 36 pessoas tem, né, o transtorno. Até 8 anos de idade, né? Então, é muito difícil alguém que não tenha tido contato com alguém que tenha, né, nesses diferentes graus. E antes da gente continuar, porque eu queria muito que vocês dissessem pra gente e deixassem isso claro aqui pra quem tá acompanhando o Bitar Podcast, qual que é o nosso papel, né? Então, como que eu faço esse acolhimento? Às vezes, as pessoas que ainda estão na sala de aula, então no ensino médio, então qual que é o papel delas diante de tudo isso? No ambiente de trabalho, como você disse, às vezes falta esse olhar empático, o julgamento vem antes, aí, enfim, toda essa rotina. Então, essa mensagem eu acho que é importante. Mas só o termo portador tá errado, né? Só para deixar claro. Tá errado. Quem porta alguma coisa, né? Uma bolsa, né? Ele deu o exemplo da caneca, que tá cheia de lápis, certo? Então, a pessoa certo? Então, por exemplo, eu gosto de falar, sou autista. Eu não gosto de falar, como que é aquele termo que as pessoas usam muito, doutora Nívia, me ajuda. A pessoa está dentro do espectro. A pessoa é autista. E eu converso com muitos autistas. E nenhum deles gostam de falar que está. Eles gostam de falar que são. Certo? Eu sou. Então, eles gostam de usar esse termo. Eu converso com muitos autistas adultos, né? Nós temos um grupo só de autistas. Nesse grupo são todos adultos, inclusive médicos, né? Psiquiatras estão lá dentro, professores, doutores. Então, nós temos estudantes, muitos autistas adultos ali. E eles mesmos falam. Eu falo assim, eu não gosto de falar que eu estou, apesar de ser utilizado. Eles gostam de falar que eu sou. Meu filho mesmo, ele fala, eu sou autismo. Ele usa esse termo, autismo. Então, ele fala, mãe, eu sou autismo, certo? Então, é o ser, é o pertencer, né? Ser quem é, certo? Então, assim, a gente percebe muito essa questão do portador, porque as pessoas costumam falar portadora de deficiência. Em 2006, esse termo caiu em desuso, né? Pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, foi riscado esse termo. Então, utiliza-se pessoa com deficiência. Por isso que o termo abreviado é o PCD, né? Então, a pessoa com, o C de com,
pessoa com deficiência. Então, a pessoa, normalmente, quando ela fala do autismo, ela gosta de ser falada assim, ela é autista. Interessante. E eu acho que a luta de vocês, né, e eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar também no Bitar Podcast de hoje, é justamente para que sejam ambientes seguros, inclusivos, enfim, para as pessoas, para qualquer tipo, né? Acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa. Então, eu queria que, doutora Nívia, você que tem contato também, enfim, não só estuda, mas tem contato, então, eu queria que você falasse qual que é o papel social de cada um de nós, então, no acolhimento, na inclusão das pessoas com o espectro. Então, a gente tem aquela frase, né, que foi muito divulgada o ano passado, como lema aí do Dia da Conscientização do Espectro Autista, que o lugar do autista é em todo lugar, né? Então, que a gente pense nisso, que em todo lugar a gente pode encontrar pessoas das mais diversas e que a gente tenha realmente um olhar inclusivo. Independentemente de um diagnóstico, de um laudo, a gente fala que a pessoa vem antes do laudo. A pessoa vem antes do diagnóstico. Então, é muito importante a gente desenvolver as nossas habilidades sociais, humanas, né? Esse olhar fraterno, que a gente possa ser uma sociedade realmente fraterna, olhar o outro sem o julgamento, mas pensando assim, o que eu posso fazer para ajudar? Né? Em vez de a gente julgar uma mãe, quando a gente está lá no shopping, a criança dando uma birra, né? Talvez não é uma birra. Talvez ela está tendo uma desregulação emocional naquele momento, é um ambiente com muito barulho, com muita luminosidade, ela não está se sentindo confortável e a gente já olha julgando, né? Essa mãe não está educando direito, o menino está dando uma birra. Qual que é o meu papel nesse momento, né? Então, nos diversos cenários que a gente tem oportunidades todos os dias de nos tornarmos seres humanos melhores. Então, acho que esse é o papel da sociedade, é o papel do indivíduo. Se tornar um ser humano melhor, enxergar a pessoa antes mesmo do diagnóstico e fazer o seu melhor. Quando a gente faz o melhor para a gente, né, a gente acaba fazendo o melhor para o outro também. Que a gente possa ser um canal de serviço, né, um canal fraterno mesmo. Então, esse que seria, eu acho, que a mensagem principal. Fico feliz porque a gente se sente assim, né? Esse porta-voz desse canal de serviço, né? Que exercício importante. E quanto aprendizado na fala das duas. E aí, a Zeisa vai responder agora a pergunta do João, mas eu queria emendar também. Você foi a fundadora da Associação Zeisa Dojo? Sim. Como que ela funciona? Porque teve uma grande revolução, né? A partir da sua mobilização, inclusive com políticas públicas. E aí já deixar aqui registrado que a gente tem um episódio super bacana, que é o episódio 23 sobre esse tema. Ela não pesquisou antes, viu? Ela sabe de cor todos os números. Sempre de cor, vocês já sabem. Quem nos acompanha sabe que eu tenho tudo gravado aqui. E aí eu queria te ouvir falar sobre essa associação, sobre a importância dela, o trabalho que vocês realizam. Se eu pudesse fazer só um complemento pequeno, porque é uma associação que acolhe quem tem o transtorno, mas eu imagino que é um trabalho que acolhe também as pessoas envolvidas nesse trabalho. Sim, toda a família. Então, a Associação Zeisa Dojo, ela nasceu na garagem da minha casa, certo? Começou de uma necessidade. Eu tive a necessidade por conta do Flávio. Então, o Flávio, eu tinha dificuldades com ele. Por exemplo, levava ele na academia, ele ficava num canto. Eu levava ele para uma natação, ele não conseguia fazer aula. Eu levava ele nos lugares, meu filho sempre ficava num cantinho. E hoje muitos pais percebem isso, quando levam seus filhos, né? E as pessoas às vezes julgam. O que a doutora Nívia falou, às vezes o olhar não está tão empático. Você não está olhando o ser humano, não está olhando a criança, certo? E às vezes a criança, ela está naquele ambiente ali, está muito agitada. Então, as pessoas falam que elas estão dando trabalho, mas muitas vezes é o ambiente que não está propício. E diante de todas essas dificuldades, né, eu comecei o trabalho na garagem da minha casa, atendendo as crianças ali por conta do Flávio. E, de repente, de 5 já foi para 150, já foi para 300, e quando eu vi o número estava muito grande. Eu tive que quebrar metade da casa para fazer a instituição, certo? E foi sem dó, viu? Eu olhei ali e falei, eu não preciso dessa sala, eu não preciso de seguir o viver, eu preciso só desse básico aqui. Quebrei metade da casa e comecei ali um projeto maior, atendendo mais pessoas e com uma psicóloga voluntária na época. E o projeto foi expandindo. Aí, de repente, eu já tinha balé, eu já tinha dança do ventre, além do karatê, que eu sou professora de karatê. Adaptei o karatê para o autismo, para os autistas. Então, eu fiz toda uma adaptação na metodologia, no tipo de ensino que é ensinado. Inclusive, na época, muitos profissionais do karatê falavam, você está estragando o karatê. E eu dizia assim, eu vou estragar mais um pouquinho, né? Porque eu preciso que seja diferente.
Porque alguns autistas, né, principalmente nível 3 de suporte, eles aprendem diferente. Então, eles têm mais dificuldade motora. Então, eles não vão conseguir fazer o movimento que eu faço ou o movimento que meu filho faz, certo? Então, eu preciso adaptar para ele. Então, um movimento simples de giro de mão, ele não faz. Então, ele vai fazer só isso. Só mostrar a mão. Tá valendo, porque faz parte do movimento, né? E a arte marcial é isso, ela tem que ser adaptada para todo mundo. E a instituição foi crescendo, aí quando eu vi, eu tive que arrumar outro espaço. Aí conseguimos um segundo espaço com a prefeitura. Aí esse espaço lá tem 1.700 metros quadrados. Nós utilizamos em torno de 200 metros quadrados desse espaço hoje. O nosso sonho é ampliarmos, né? E lá hoje, nosso trabalho lá da associação, que a ideia era fazer uma clínica escola. E a doutora Nívia acompanha esse sonho desde o início, tá, gente? Desde lá atrás. Então, quando nós escrevemos o projeto da clínica escola da Associação Zeza Dojo, que seria a clínica escola para os autistas, né? Seria a casa do autista, por assim dizer. Esse sonho nasceu de lá também. Foi na garagem da minha casa, com alguns profissionais ajudando. Escrevemos o projeto. E depois foi buscar parceiros, né? Fizemos um acordo de parceria com a Universidade Federal. Fizemos vários eventos, várias palestras. Todas a doutora Nívia participa, né? Desde o início. E hoje na associação nós temos psicanalista, nós temos psicólogo, nutricionista, neuropsicopedagogo, psicopedagogo, nós temos, e eles fazem, nutricionista falei, então eles fazem o atendimento, né, multidisciplinar, como a doutora falou. Lá nós fazemos vários tipos de intervenções, que foi o que a doutora Nívia falou também, intervenções precoces, justamente para que essa criança, independente de ter o laudo fechado ou não, já comece a fazer as intervenções adequadas. Utilizamos intervenções que são conhecidas, né? Aí no mundo das reabilitações, intervenções que são adequadas, certo? Eu não vou falar os nomes, tá? Para não fazer Zeza, comercial. para quem quiser... correndo aqui, né? E esses trabalhos lá, nós temos também, no período do dia, né? Das 8 às 17, todos os atendimentos clínicos. E das 5 horas até as 20h30, nós temos atividades culturais e esportivas. Aí entra o karatê, capoeira, hip hop, zumba, dança do ventre, balé, certo? Então, e musicalização. No karatê eu sei que você é faixa preta, mas você arrisca em mais alguma atividade aí ou não? Hip hop? Não? Para quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês. Quem quiser conhecer, né, a instituição, a Associação Zeza Dojo, ela fica na Avenida Badio Bonifácio da Silva, número 493, lá no Granada. O Instagram, né, da instituição, pra quem tiver de fora, quiser. É ONG Zeza Dojo, tudo junto, tá bom? Quem não souber escrever o Zeis é Z-E-I-Z-A. Vai estar aqui embaixo na tela. Tá embaixo momento. Aí, tá bom? O Dojo é D-O-J-O, tá bom? Não é Jojo, tá bom? Muita gente fala, né? E a instituição está lá à disposição, ela vive de doações, certo? Né? Então, ela vive de doações. Nós temos várias campanhas que fazemos. Tem uma campanha que é recorrente, que fazemos toda sexta-feira. Essa eu tenho que falar para vocês, que ela é muito importante porque ela ajuda muitas famílias. Lá são feitos, hoje, mais de 1.500 atendimentos por mês. Então, muitas famílias são assistidas. E o critério para fazer parte dos atendimentos clínicos é ser baixa renda. Estar abaixo da linha da pobreza, estar cadastrado no CRAS, né? E tem toda a documentação que nós solicitamos lá justamente para atender realmente aquela família, aquela criança que não tem condições. E a terapia ela é feita para todo o núcleo familiar, tá? Então, não é só para criança, só para o jovem, é toda a família ela é envolvida no processo. Ótimo. E o Pix. Que também tá lá na rede social. zezadojo@gmail.com. E se alguém tiver alguma dúvida, também basta procurar que você dá toda a assessoria. Isso mesmo. Que ótimo. Projeto bacana, né, doutora? Com certeza. Vale a pena conhecer, acompanhar e participar. Bom demais. E eu já sei do karatê e você arrisca Da natação, né? Não, mas a gente não tava gravando, ia deixar na boca dela agora. É que antes da gente começar a gravação, ela tava contando aqui que é uma nadadora profissional. Não. Inclusive, depois da gravação, saindo pra piscina.
piscina. Mas não é profissional, não. Só para recuperar, reabastecer e prosseguir o dia a dia. Ó, pessoal, foi uma conversa muito bacana. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente conseguiu introduzir esse assunto, mas deixou brecha pra gente conversar de outros temas aqui. Vamos falar, Fiquem à vontade né? para voltar. Muito bem acompanhados do Flávio JR, que tá aqui registrado, Paulinho, que eu tenho. Será que ele vai acompanhar esse podcast? Com certeza. E né? vai divulgar também. Vai divulgar? Quero ouvir a opinião dele depois, hein? Certinho. Combinado? Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Obrigada, Tudo de bom. gente. Obrigada, gente. Rubia, valeu. Até o próximo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.